Porque parece que quanto mais você tenta andar com Deus, mais a vida pesa sobre os seus ombros. Porque justamente aqueles que mais oram, mais buscam, mais se esforçam para permanecer fiéis, são os que mais choram em silêncio. Por que os escolhidos de Deus sofrem tanto? Talvez essa seja a pergunta que está queimando dentro do seu coração há muito tempo. Talvez você nunca tenha tido coragem de falar isso em voz alta, mas no fundo já pensou: Senhor, por que comigo? Por que tanta dor? Por que tantas lutas? Por que tanta demora, tanta rejeição, tanta prova, tanto peso? E eu preciso te dizer uma coisa muito séria logo no início deste vídeo. Nem todo mundo vai conseguir assistir essa mensagem até o final. Porque o que vamos revelar aqui confronta, mexe com a alma, toca em feridas profundas e expõe verdades que só os realmente escolhidos conseguem suportar. Se você permanecer até o fim, isso pode ser um sinal fortíssimo de que Deus está falando diretamente com você. Porque só quem foi separado pelo céu consegue continuar ouvindo quando a verdade toca exatamente na dor que ninguém vê. A maioria das pessoas olha para o sofrimento e enxerga abandono. Mas os escolhidos, depois de muita luta, começam a perceber que existe algo maior acontecendo. Que a dor não é o fim, que a prova não é castigo, que o silêncio de Deus não é ausência e que existe uma razão espiritual por trás de cada lágrima derramada em secreto. Na Bíblia, isso acontece o tempo todo. José foi traído antes de governar. Davi foi perseguido antes de reinar. Jó foi provado antes de ser restaurado. E Jesus, o Filho de Deus, sofreu antes de manifestar plenamente a glória do Pai. Em outras palavras, o sofrimento nunca foi sinal de rejeição para quem foi chamado por Deus. Muitas vezes, ele é a confirmação de que existe um propósito maior sendo gerado. Em Romanos 8:18, a palavra diz: Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Guarda isso no seu coração. Talvez a sua dor não seja o sinal de que Deus te esqueceu. Talvez seja o sinal de que Ele está te preparando para algo que ainda nem passou pela sua mente. E hoje eu vou te revelar as 5 razões pelas quais os escolhidos sofrem mais. E eu te garanto, quando você entender isso, muita coisa dentro de você vai começar a fazer sentido. A dor, o atraso, a solidão, a rejeição, o silêncio, tudo pode ganhar um novo significado diante da presença de Deus. Mas antes de continuarmos, eu quero te pedir uma coisa. Escreve aqui nos comentários, com fé e coragem: minha dor tem um propósito em Deus. Escreve isso agora, porque quando você declara, você fortalece a sua fé, abençoa outras pessoas que estão vivendo a mesma batalha e mostra ao céu que, mesmo ferido, você ainda está disposto a ouvir a voz de Deus. Então, se prepara, porque o que você vai ouvir agora não é leve, mas pode ser exatamente a resposta que a sua alma estava buscando há muito tempo. A primeira razão do sofrimento dos escolhidos. Deus usa o sofrimento para preparar os escolhidos para o propósito. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se tudo isso que você está vivendo não for atraso? E se na verdade for treinamento? Porque aqui está uma verdade que poucos conseguem aceitar no início da caminhada. Deus não revela um propósito grande para alguém que ainda não foi preparado para sustentá-lo. E é exatamente por isso que os escolhidos sofrem mais. Não porque Deus quer ver você chorando, mas porque Ele sabe onde você precisa chegar. Pensa comigo, se Deus te colocasse hoje no lugar que você tanto pede, você estaria pronto para suportar o peso disso? A verdade é que propósito tem peso, chamado tem responsabilidade e destino exige estrutura. E essa estrutura não nasce no conforto, ela nasce no processo. Olha para a vida de José do Egito. Antes de governar, ele foi traído.
Antes de liderar, foi humilde.